Vamos lá, deixa eu falar agora sobre precificação, que é algo que as pessoas têm uma dúvida imensa, assim, que não sabe como cobrar, que não sei o quê. Gente, o que eu vou falar aqui para vocês não é uma verdade absoluta, tá? Você for procurar, você for pesquisar, você vai ver pessoas falando de outro jeito, mas é a forma que eu trabalho, é a forma como eu faço e como vem dando certo para mim. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu trabalho da seguinte forma: eu vejo o custo unitário do produto, quanto eu vou gastar naquele produto, tá? Vamos supor que eu vou fazer uma caixa milk. E aí eu vejo qual é o meu custo de impressão. Se for em casa, se eu for imprimir em casa mesmo, né? Então eu vejo qual é o valor do papel, quanto é que sai a minha impressão. Essa impressão você vai perguntar, sei que você já deve estar até com essa dúvida, mas como é que eu sei calcular quanto é a minha impressão? A impressão é o seguinte, você vai ver no seu manual aí da sua impressora, lá fala a quantidade de folhas que faz, que imprime lá a tinta, né? E aí você vai ver, vamos supor, são 1.000 folhas no colorido, tá, gente? Aí são 1.000 folhas que faz aquele toner que veio na impressora de vocês. A impressora vem com 4 toner. Cada toner desse é uma média de R$ 70, a tinta original, tá? Cada toner, R$ 40. Só aí você tem R$ 280 de tinta. 4 toner conseguem imprimir 1.000, fazer 1.000 impressões da colorida. Isso é o que está escrito na impressora lá, o que está escrito no seu manual, que você vai dar uma olhadinha lá, tá? Lembrando que o manual, ele fala em impressões coloridas, mas às vezes são detalhes, tá? Não são como a gente faz, aquela impressão toda chapada, a folha inteira colorida. Então, se a gente for levar isso em consideração, dá menos folhas. Mas vamos supor que são as 1.000 folhas que tem lá. E aí você faz essa divisão aí, você vê 1.000 folhas dividido pelo valor lá da tinta, 280, e aí você vai ter lá o valor que você vai gastar. Cada folha dessas 1.000 aí vai dar um valorzinho para você, que é o valor da tinta. E aí você vai juntar no valor que você pagou no seu papel. Vou dar logo para vocês aqui, para facilitar a vida de vocês, que eu já fiz todos esses cálculos, que eles são meio confusos mesmo. E eu já fiz, então, a minha tinta, a minha folha, o meu custo de impressão mais a folha é R$ 1. Tá? É 35 centavos da folha, mais 65 centavos que eu gasto com impressão, com a tinta. Então, é R$ 1. Então, uma caixa Milk minha custa R$ 1 a impressão. Tá? Ok? É por isso que eu não entendo. Tem gente que vende caixa Milk já pronta a R$ 1. Uma vez eu fui falar isso, gente, vocês estão perdendo dinheiro falando isso nos stories, até teve uma pessoa que me chamou, você não pode falar isso, você não sabe quanto é a folha que a pessoa compra. Eu, por exemplo, compro folha de 30 centavos, então eu tenho lucro. Eu nem quis responder para a pessoa, eu digo, não, continua assim que você está muito bem. A pessoa acha que porque ela compra uma folha de 30 centavos e vende uma caixa a R$ 1, ela está com lucrão. Ela não está contando o valor da tinta dela. Então, a minha impressão, a folha com mais a impressão é R$ 1, né? Pois é, sem colocar também todo o trabalho dela, as horas ali que ela fez e tudo mais, né? A criatividade dela, porque isso tudo a gente conta também. Então vamos lá. R$ 1 de impressão da caixa Milk. Aí eu vou calcular agora o que é de bombons que vão dentro, os bombons. Aí eu vejo lá o que eu vou colocar e faço os cálculos. Eu compro um saco, vamos supor, um saco de sonho de valsa. Num saco de sonho de valsa dá para encher quantas caixinhas? Então eu vejo, um saco de sonho de valsa, vamos supor, deu para encher 10 caixinhas? Então eu vou ver o valor desse saco e dividir pelo valor da quantidade de caixinhas, vai me dar um determinado número lá, um valor. Eu sei que isso é meio complicado, gente, mas depois vocês assistem de novo aí para tentar entender. Porque é muita conta, é muita matemática. Então, tem que sentar mesmo para fazer os cálculos. Então, vamos lá. Eu gastei R$ 1 de impressão. Eu gastei, vamos supor, R$ 2 de bombons que vão dentro.
E eu botei mais R$ 1, que é o laço, é uma pedrinha, alguma outra coisa que a gente queira dar uma incrementada, né? E aí eu tive um custo unitário de R$ 3 a minha caixa Milk. Isso foi o que eu gastei, tá? Um produto, uma caixa Milk, sai para mim a R$ 3. E aí, como é que eu faço? Eu multiplico por 3. Por quê? O primeiro é meu custo unitário, segundo é a minha mão de obra, terceiro é o meu lucro. Tá? Então, se eu gastei R$ 3, eu posso cobrar R$ 9 numa caixa Milk, que é o que eu faço. Tá bom? Valor unitário, mão de obra, lucro. Aí você pode ter assistido em outros lugares, vi alguns blogs e algumas coisas falando. Outra vez eu vi uma pessoa até dizendo que quem faz assim está errado. Gente, eu não gosto de ser taxativo com ninguém. Quando falar, não, quem cobra, multiplica por 3, está trabalhando totalmente errado. É porque eu não, sabe assim, quando a gente vê as coisas, mas a gente não quer se meter, porque eu tenho preguiça de bater boca, mas a gente não pode generalizar. Eu trabalho assim há 3 anos, há 7 anos, multiplicando por 3. Eu nunca tive prejuízo. Eu comprei meu carro com dinheiro da papelaria, não é dinheiro de curso, não. Nem trabalhava com curso ainda quando eu comprei meu carro. Comprei o meu apartamento, de entrada metade no meu apartamento do dinheiro da papelaria, de encomendas. Tá? Por quê? Porque eu consigo ter lucro. Então, tem pessoas, vocês podem depois, gente, o que eu falo aqui, vocês não precisam nem acreditar em mim, só testem, tá? Não precisam acreditar em mim. Eu estou contando a forma como eu trabalho. Se vocês quiserem testar, também vocês vão ver que também não é difícil e vocês não vão ter prejuízo. Se vocês forem pesquisar, o que eu aconselho até vocês pesquisarem em blog, vocês vão ver que um monte de gente fala que você tem que cobrar, tem as planilhas lá que você precisa colocar o custo da gasolina que você foi comprar o material em tal lugar. Se você não tem carro, para você botar o valor da sua condução. Você tem que colocar o valor da água que você toma durante o dia. Você tem que colocar o valor do não sei o que, não sei. Gente, é tanto valor. Eu fiz esses cálculos. Quando eu trabalhava só com papelaria, sem o curso, só mesmo com papelaria, eu fiz todos esses cálculos, eu coloquei a minha hora trabalhada, eu coloquei tudo, tudo, tudo. Aí eles dizem, porque para você tem que colocar, se eu for colocar, você tem que colocar quanto tempo, ver a sua hora trabalhada, quanto tempo você trabalha por dia, por semana, por não sei o que, não sei o que. Se eu for colocar isso, ninguém vai pagar, gente, porque eu trabalho praticamente de domingo a domingo. Imagina, eu estou agora, 8 horas vai fazer 2 horas já de live aqui. Eu ia colocar lá, eu estou trabalhando, então eu tinha que colocar nos meus custos também. E aí eu fui fazer isso quando eu trabalhava só com encomendas ainda. Sabe quanto saiu uma caixinha minha? Uma caixa Milk, se eu fizesse exatamente como eles falam, ia sair a R$ 22 uma caixa Milk. R$ 22. Vocês acham que alguém ia pagar? Gente, eu acho que acima de qualquer coisa, certo ou errado, precisa haver bom senso. Então, eu não posso chegar com ninguém e falar o que você está fazendo está totalmente errado. Se para mim está dando certo. 7 anos trabalhando, multiplicando por 3, e eu só prospero cada vez mais. Cada vez mais aumenta o meu patrimônio, cada vez mais aumenta a minha conta no banco. E não é agora, porque agora eu estou trabalhando com curso, está aumentando mais ainda. Se eu fosse fazer agora, a minha hora trabalhada, quando eu fazia só encomendas, era R$ 50. 50 uns quebrados aí, a minha hora trabalhada. A minha hora trabalhada hoje é R$ 95. Eu tenho como repassar isso no valor de uma caixa Milk? Não tem. Quem que vai pagar? É preciso existir bom senso. Né? A gente não tem como chegar e falar que a pessoa fez totalmente errado, sem ninguém testar, sem ninguém
Eu sou muito disciplinada, eu sou muito planejada, eu boto todos os meus custos, eu boto tudo ali, as informações, tudo. Chega no final do mês lá, que a gente vai prestar conta, vai ver tudinho, eu tenho lucro, eu estou muito bem, eu estou super tranquila, com certeza muito melhor do que muita gente que bota ali até a cola que usa. Né? Imagina se eu vou conseguir calcular um tubão desse de cola, quantas caixinhas eu faço. Eu vou pirar. Ficar pensando só nisso. Gente, eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que gastar a nossa energia com outras coisas. A gente não pode ficar focando em detalhes. Né? Eu já tive encomendas que realmente, eu tive encomendas que eu não ganhei quase nada. Porque no meio da encomenda eu inventava. Não, vou botar essa fita, é mais cara, mas eu vou botar. No final das contas, eu não tinha quase lucro, mas a minha satisfação de ter feito uma baita de uma encomenda com as minhas, a altura das minhas clientes, a cliente pega e fala, uau, mas ficou perfeito, ficou maravilhoso. Não tem satisfação maior do que essa, gente. Não tem satisfação maior do que essa. Então, claro que eu não vou trabalhar, pagar para trabalhar, isso nunca, ter prejuízo, até porque não faz sentido, né? A gente trabalhar para ter. Mas se eu estou vendo que da forma como eu estou fazendo, eu estou tendo lucro, eu não vou mudar porque A ou B está me dizendo que está errado. Não vou mudar. Quem sabe do meu negócio sou eu. Então, deu para vocês entenderem? Mas novamente falando, vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam achar que o que eu estou falando é verdade, que eu estou certa, até porque não existe certo e errado. Existe a forma como a gente trabalha e a forma como dá certo para a gente. Né? Se a minha forma de trabalho está certa para mim, e está errada para outra pessoa, eu vou continuar como eu estou. Né? Então, vocês não precisam, porque eu vejo que as pessoas às vezes falam tanto e as pessoas ficam todas, entram em neura, assim, total, porque eu não sei cobrar, porque eu tenho que colocar o custo da água que eu bebo, do cafezinho da tarde, eu tenho que colocar o papel higiênico que eu usei lá no banheiro, eu tenho que colocar não sei o quê. Bom, eu digo, olha, a minha forma é mais simples, é mais rápida, eu não perco muito tempo com isso não e vem dando super certo. Então, se alguém quiser testar, vê aí quanto vocês gastam de material e multiplica por 3. É simples assim. E vocês não vão ter prejuízo, eu tenho certeza. Até porque tem produtos, por exemplo, que vocês podem dar uma margem maior até. Tem produtos que eu faço que ele tem um preço unitário de R$1 e eu vendo por 6. Né? Então, dá para a gente ganhar mais em determinados produtos. Né? Então, a gente vai fazendo ali a lei da compensação. O negócio todo é você não se perder tempo com detalhezinhos. E imagina, quem está começando, gente. Eu trabalho para iniciantes. O meu foco são vocês que estão começando. Se eu chegar aqui falar para vocês, olha, vocês têm que botar a hora de vocês trabalhada, quanto é? A pessoa, mas eu ainda nem comecei, como é que eu sei qual é a minha hora trabalhada? Vocês têm que colocar o prolabore de vocês, mas eu não sei nem o que é prolabore. Vocês têm que colocar não sei o quê, vocês têm que colocar não sei o quê. Vocês vão desistir antes de começar. Vocês vão dizer, gente, isso não é para mim. Eu não, sabe? Então, o que a gente puder facilitar, pelo menos para a gente poder começar, depois que vocês engrenarem, minha empresa está crescendo, aí sim vocês vão se especializar mais, vão aprender mais a calcular isso, vão fazer a planilha de vocês certinho, aí beleza. Mas enquanto vocês estão começando, vamos facilitar, né? Precisa milhões de coisas aí, até porque a gente não é nada tão difícil assim, não. Então, dá para ser mais fácil. Tá bom?